Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós trazemos uma convidada que traz para nós um livro que faz parte de uma série muito graciosa, mas ao mesmo tempo muito importante, porque fala aos jovens. É um livro que está destinado à juventude. E quando a gente fala de juventude, a gente fala de futuro, de mundo melhor. Então é um livro importante. Nós temos a alegria de receber hoje a Ada May e ela nos traz o livro Nina e o Mistério do Casarão. Muito prazer em recebê-la, viu, Ada? Obrigada. Bom, vamos falar desse livro que, na verdade, é um livro importante, mas ele é muito gracioso, né? Porque ele faz a gente voltar para nós, né? Que já estamos numa idade madura, ele faz a gente voltar lá ao tempo da juventude, o tempo das histórias. E eu, em especial, gosto muito de ouvir histórias e de contar histórias, que acho que é um pouco o seu caso também, né? Sim. Então vamos falar desse livro, mas antes da gente falar do livro, vamos falar um pouquinho de você. Como que é a sua vida de escritora, se você é de uma família espírita, né? Qual é a sua profissão, enfim. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite de vocês, fiquei muito honrada, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Já assistia o programa, né, e ficava até pensando, bom, eu podia levar meu livro lá, né? Pois é, então, bom. Aí, infelizmente, me convidaram. Mas, enfim, eu sou de família espírita, né, então, assim, muitos dos desafios que a Nina tem que enfrentar no livro, né, eu não tive, porque eu tinha o apoio, né, da família espírita. E eu sou escritora desde sempre. Antes de ser escritora, eu sou uma contadora de histórias. Certo, Né? que é uma Pequenininha, eu já contava, eu tinha um monte de primo, né? Aí eu era mais velha, mas tinha uma renca, assim, né? Uns 20, e eu era mais velha. Você imagina, eu ali de Sherazade, né? Eu chegava, botava todo mundo na hora de dormir, quando eles iam passar férias na minha casa, né? Botava todo mundo para dormir. Não, quero história, né? Vamos contar história. Então a vida toda foi assim, contando história. Ai, Com 11 anos eu escrevi meu primeiro livro. Era o diário de um diário. Ah, certo. E eu me lembro, é muito engraçado, muito legal. As minhas amigas do Centro Espírita, elas falam que elas gostam quando eu estou com elas, porque eu sempre tenho uma história para contar. É uma história minha, é sempre as minhas façanhas pela vida, né? As histórias que a gente que é interessante de contar. A nossa bagagem, né? Isso. Tudo é o jeito que você coloca, né? Que você conta. Né? Você alegra, alguns se alegram, outros te conhecem melhor porque percebem como você é, porque às vezes a aparência é uma e você é de uma outra forma. E compartilham experiências, Isso, né? Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma coisa muito parecida, né? E a sua experiência agrega para ela, né? Faz uma contribuição, né? E eu sempre fui assim, muito faladeira desde pequena e tal. E aí eu falei assim, bom, quer saber, vou botar no papel, né? Muito bom. Porque aí você divide com muito mais pessoas, não é verdade? Com certeza. É ótimo. Mas você sabe que o desafio de escrever para criança espírita começou a nascer na minha cabeça depois que eu tive filho. Né? Porque eu sempre li tudo, desde criança eu era uma esponja, né? Lia, igual uma maluca. E você sabe que todo leitor, no fundo, é um pouco escritor, né? Porque que nem quando você gosta muito de cinema, você já viu tantos filmes que chega uma hora que você começa a construir o roteiro, né? Você já sabe como vai acabar, você já sabe. São pouquíssimos diretores que te pegam, falam assim, isso aí eu não tinha pensado, né? Normalmente você vai construindo a história. Então, quando eu comecei a procurar literatura, né, filho, aquela responsabilidade, e eu queria criar meu filho dentro da doutrina espírita, que é a coisa que eu acredito, né? A minha fé, a minha filosofia de vida, mais do que tudo, está embasada por isso. Até porque para nós é mais fácil, né, conviver com as situações tendo esse conhecimento, né? Exatamente. Eu acho que é uma ferramenta muito útil, né, para a vida do jovem, para a vida da criança, né? Eu, por exemplo, era médium, né? Eu sou médium. Sim. Então, quer dizer, mas a minha vivência da infância, apesar de eu ter tido alguns sustos, né? Muitos dos sustos da Nina são os meus. São seus, Né? Apesar dessa vivência, não era uma coisa negativa para mim, porque tinha uma visão maior, tinha um quadro maior, né? Sim. Meu pai percebia que não era só pesadelo, que não era, né? Então, tinha toda ali uma construção, uma rede de proteção que me amparava, né?
Agora eu fico pensando nas crianças que não têm isso. Isso, né? E aí vão ficar naquela de, bom, então é só pesadelo mesmo, a criança é meio sensível demais, é meio estranha. Ou só pesadelo, né? Ou desequilíbrio, desequilíbrio, ou doença, enfim. Isso, né? ou doença, porque cada criança se comporta de um jeito, Isso, né? E se você começa a pegar muito no pé, ela para de reclamar, mas ela não para de sentir. Sim. Né? E aí é mais difícil ainda, porque como controlar isso? Exatamente. Né? Então, se por exemplo, a minha proposta quando eu escrevi sobre uma garota médium era justamente essa. Bom, a gente vê fantasma, e você vê isso na literatura de um modo geral, não é? Na literatura espírita. Sim. Toda literatura tem aí os Harry Potter que não me deixem mentir, né? Isso, é verdade. Não é verdade? Então, o que eles chamam de mágica, pra gente, é fenômeno. Isso. Não é isso? E um fenômeno natural, explicável, né? Dentro de uma coerência, né, global, quer dizer, de uma sabedoria, né? Porque é isso que, né, que a gente aprende. Então, assim, bom, o grande desafio é justamente esse, né? É mostrar para o pessoal que isso é normal. Né? Facilitar, até para tirar os medos, porque facilitar o aprendizado. A criança passa a ter medo dos espíritos, né, do que é aquilo que ela não sabe bem, passa a ter medo da morte, porque a gente também não fala de morte. Mistério, não, tudo é mistério. Tudo é mistério, tudo né? é complicado, né? Ou da falta de um parente querido que morreu. Isso. A maioria das famílias tem uma tendência a passar borracha, né? Porque dói falar, então a gente não fala, né? E aí põe aquela pessoa no limbo, né? Para o adulto, a gente entende que o outro está fazendo isso, né? Bom, botou na geladeira porque dói. Mas como que você põe o avô de uma criança na geladeira? Ele não tem esse distanciamento. E aí o avô aparece, né? Isso. O avô aparece para ele. E aí, como explica esse avô que ela viu? Aí né? fala, não, é imaginação sua, exatamente. Chama a criança de mentirosa. Isso. Ou com essa imaginação excessiva. E a criança sabe que não é imaginação. Você sabe que esse fenômeno do avô é uma coisa muito cara para mim, porque aconteceu comigo, né? E mais forte do que no livro, quando aconteceu comigo, é que o meu avô estava no hospital, ele tinha sido atropelado. Então, num dia eu vi meu avô, no dia seguinte ele foi atropelado, foi hospitalizado, ninguém me contou, eu não sabia, porque eu só tinha 7 anos, né? Então, meus pais não falaram pra gente, ele estava grave no hospital. Quando eu vi o meu avô em casa e conversei com ele, que é o que eu narro no livro, o meu avô já tinha morrido no hospital, ninguém na minha casa sabia. Então, como explicar isso para a criança, né? Exatamente. Mas nós vamos continuar falando isso já já. Nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos com essa história bárbara. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o livro Nina e o Mistério do Casarão. Estamos aqui conversando com a sua autora, Ada May. Mas antes de nós retomarmos essa conversa sobre esse tema bastante interessante, nós queríamos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que essa informação que vem em forma de consolo, de orientação, de esclarecimento, possa chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm acesso à informação e com uma qualidade melhor, com uma qualidade mais apurada. Nós contamos com a sua colaboração. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Colabore para que o mundo se faça melhor. Nós estamos num momento de transformação. Seja um divulgador da doutrina dos espíritos. Nós agradecemos muito a sua colaboração. Bom, Ada, vamos falar desse livro, né? Vamos falar um pouquinho. Só um pouquinho, né? Logo a curiosidade dos jovens, dos pais, né? Porque os pais podem comprar, adquirir, indicar para os seus filhos até como uma forma de ajuda na orientação dos jovens, né? É verdade. Você sabe que, inclusive, eu acho que assim, o grande facilitador do livro, por exemplo, quando eu fiz o livro, eu acho que o livro tem que ser uma ferramenta educacional, isso, né? Isso. Então ele tem que agregar alguma coisa, porque fazer livro para falar só o que todo mundo já fala não tem graça. A gente tem que sempre dar uma contribuiçãozinha, botar um tijolinho na construção, isso, né? Isso mesmo. Onde que é o diferencial do meu livro, né? Eu acho que assim, de tudo que está dito ali, não fui eu que disse. Não fui eu que inventei. Certo. Não é a minha visão, a visão da Ada May
da doutrina espírita, né? Aquilo é, na verdade, uma construção em torno de tudo que já foi dito. Allan Kardec já falou, Chico Xavier já falou, André Luiz falou, Emmanuel falou, tá tudo lá. Né? Então, quando eu cito a bibliografia do meu livro, eu faço questão de dizer no final, não só a obra que foi consultada, da onde aquilo foi tirado, como qual é a... Eu já dou uma dica do que vai suscitar polêmica, eu já sei o que vai pegar. Sim, é verdade. Né? Então, adianto para o pai, falo assim, ele não vai compreender isso? Porque aí o pai vai pegar a obra original, onde eu me baseei, vai ler e vai fazer o meio de campo, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o educador dentro do centro espírita. Certo, né? Quer dizer, quem está fazendo esse papel? Quem está fazendo essa contribuição? Né? Então, aí fica muito mais fácil, porque às vezes o próprio pai não sabe a resposta. Ele tem dúvida se o que eu estou dizendo é coerente, né? Então vai lá, né? Banco São Tomé, né? Pega o livro e olha. Porque às vezes a primeira impressão é de que é uma coisa fantasiosa. Isso. Não, isso aí não pode. Ela inventou. Isso aí não é assim que acontece. Ela aumentou, né? Inclusive, você sabe que aí, às vezes as pessoas perguntam assim, né? A sua obra é mediúnica? Isso eu ia perguntar. Você tem alguma inspiração? Isso. Eu acho que assim, ninguém em sua consciência no mundo, nenhum autor pode dizer que escreveu um livro sozinho, certo. ou fez um filme sozinho, ou qualquer obra artística, qualquer expressão da gente, sempre é fruto de um conjunto. Né? Agora, onde que eu percebia isso no meu trabalho, né? Principalmente nos livros da Nina, justamente na hora que eu ia catar a bibliografia. Porque assim, todos esses livros eu li todos, eu fui reunindo. Então o que eu fazia? Muitas vezes, enquanto eu estava lendo, eu já me ligava que eu ia usar aquilo, eu marcava. Meus livros eram ridículos, todos marcados com... Olha que absurdo, com aquela canetinha amarela. Ou com post-it rosadinho, assim, coloridinhos, aí escrevia na beirada o que era, né? Para depois não esquecer. Aí depois, quando eu ia construir a bibliografia no final, eu catava todos os livros, né? E vamos lá, né? Vamos fazer. Já tinha informações ali. Aí faltava um negócio, assim, a intuição aparecia. Livro tal, capítulo tal, às vezes me dava até a página. Aí eu ia olhar, era aquilo. E aí você pode procurar lá no livro, na intervenção dos espíritos, né? Que eles fazem isso o tempo inteiro. Exatamente isso. Então, quer dizer, você estava sozinha? Nunca estive sozinha, né? Eu sou um papagaio de pirata, né? Eu fico ali, né, contando as histórias, né? Que estão me soprando, né? É verdade. Então, vamos falar só um pouquinho da história, né? Da Nina. A Nina, ela é uma garota médium. Né? Então, no começo, mas ela não é de uma família espírita, é uma família normal, tradicional, até não muito religiosa, você vê que em nenhum momento eles falam de crença, então é aquela coisa assim meio solta na vida, né? O avô dela era espírita, né? Mas o avô já é falecido, então tem esse buraco, né? Quer dizer, tem muitas perguntas ali que ela sente os fenômenos, né? Ela se sente perseguida um pouco, principalmente à noite, né? Porque aí ela percebe presenças, ela tem sonhos, né? Então tem toda uma coisa ali que ela não... E de repente ela percebe uma presença perto dela. E que não é uma coisa como tinha sido até então, que eram coisas esporádicas. Não, ela sente uma presença que não sai de perto dela. E aí começa todo o mote do livro. O que essa presença quer dela? Né? E aí eu desafio, começa a história. O mistério do casarão. Começa a história. Ela é levada até esse casarão e aí vai. Então todo o casarão tem toda uma história ali, né? Espiritual, claro. Né? Que fica aquela coisa que só ela vê, né? E você sabe que a mediunidade é uma coisa muito solitária nesse sentido, né? Porque você vê, ela tem amiga, mas ela não pode compartilhar com a amiga. A amiga fica naquela, morre de medo. Morre de medo. Tem pavor. Falou em fantasma, ela corre, né? Então, e ela de vez em quando tem a amiga também tem um sonho de vez em quando que coincide, né? E ela fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? É verdade. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida, quando está dormindo, continua a vida do espírito, né? Então, aí ela pode, através da mediunidade que ela atende em todo ser humano, ela também pode receber as dicas, né? A amiga, apesar de não, né? Mas sempre vai ter aquele confronto, né? Só é mais difícil para o médium, né? No caso, nessa menina, da Nina, porque a família não é
não é espírita, dela se resolver, dela Exatamente. compreender, de ter facilitado a vida dela. Que é normal, né? Que não é que ela é esquisita, nem hipersensível, né? É que ela é uma pessoa normal com um talento, aspas, né? Quer dizer, uma sensibilidade maior. Né? E que, na verdade, também você mostra que a mediunidade é uma coisa natural, não é nem um privilégio, nem um castigo, porque ainda existe essa coisa, né? De que ou ele é muito devedor ou ele é privilegiado. E não é nenhuma coisa nem outra. É uma forma... É uma pessoa como outra, qualquer uma forma de expressão, até a gente pode dizer. De evoluir, de aprender, enfim. Eu sinto um pouco, sabe, como se fosse uma antena, entendeu? Todo mundo tem antena. Uns captam mais coisas do que outros. Né? Então, não é um diferencial, não é ter antena. Todos temos antena. A diferença é o que você faz com isso que você percebe. Né? Você pode deixar isso te incomodar ou pode trabalhar com isso de uma forma construtiva. Mas nós vamos falar já um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos aqui conversando com Ada May sobre o livro Nina e o Mistério do Casarão. Bom, Ada, vamos falar mais um pouquinho só do livro, né? Porque é interessante, a gente falou que fala da mediunidade, né? Mostra a mediunidade de uma forma bem natural mesmo, tranquila, né? Sem aquele mito, sem aquele medo, enfim. Desmistifica, né? Isso, fala de alguns fenômenos naturais que são fenômenos naturais, não são derrogação da lei, Exatamente. Né? Nada de magia. Exatamente, você vê, ela tem a vidência, Isso, né? Ela vê, ela tem audiência, né? Ela escuta, então ela não, você vê que em nenhum momento ela não incorpora espíritos. Isso. Que é uma coisa importante, né? Porque normalmente não é o que acontece mesmo. As crianças não dão esse tipo de passagem. É difícil, às vezes acontece, tem uma obsessão, uma coisa assim, né? Mas normalmente, quer dizer, a criança vivencia aquilo mais no paralelo, assim, né? Por isso até que cria essa ideia de que essa impressão, né? De que, né? Essa sensibilidade. E é uma coisa que como a gente estava comentando, vai criar problemas para ela. Né? Então, a ideia do livro é justamente isso, desmistificar, conversar abertamente, inclusive falar sobre morte, falar sobre fantasma, falar a vida continua. Essa a grande mensagem do livro. Né? Assim, conversa com os espíritos, é interessante que será que em nenhum momento da nossa vida a gente conversou com o espírito sem saber que estava conversando? Pode ter acontecido. Pode ter acontecido, exatamente. Né? Ou muitas das intuições que a gente acha que somos grandes ideias que nós tivemos, né? Olha, né? Vem sopra no ouvido e fala, faz assim, faz assado, né? Dá uma força. Assim como também dá maus conselhos, né? Também. Por aí que você tem que, né, perceber e vigiar, né? Que é uma outra grande... Porque o grande problema, o outro desafio de enfrentar a mediunidade é justamente esse. Porque como a gente vive num planeta, né, que onde a vibração é pequena, é baixa, né, é muito mais fácil a gente sintonizar com o que é ruim do que o que é bom. Sim, né? Verdade. E se você está num lar desprotegido, né, que não tem ali uma fé estabelecida, que não tem ali uma moral muito, né, elaborada, você vai ter problemas. Né? Então, você vai ficar sujeito muito mais facilmente a sua antena, a né? Vai estar muito mais apta a captar o que não seria bom para você, né? Do que aquilo que poderia te ajudar. E aí, ao mesmo tempo, você não sabe como mudar essa sintonia. Isso. Então, o livro, na verdade, é um início do esclarecimento para o jovem, porque ele não vai direto, né? Ele não vai entrar direto num curso de doutrina espírita. Isso, exatamente. Porque você precisa envolver esse público, né, com uma coisa que ele compreenda, que ele goste. Né? Não adianta você começar a falar o discurso, né? Porque primeiro, o que eu te falei, já está escrito, não é isso? Então, o objetivo do livro é adaptar a linguagem, né, o conteúdo para alcançar esse público específico, né? E tinha uma lacuna aí, né? Eu percebi quando estava fazendo a pesquisa e tal, que assim, a doutrina explica muito para os pequenos ou para os grandes.
Isso. Né? E tinha um meio de campo ali, né, que fica meio solto na vida, né? Bom, quando ele crescer, eu explico. Então. A gente tem mania disso, a gente tem preconceito de passar algumas informações que a gente acha difícil. É difícil passar, mas às vezes quando você vai passar, já é tarde. Né? Ou ele já não vai acreditar mais, porque faz não, ou ele já cristalizou algumas coisas diferentes que você vai ter muito mais dificuldade para alcançar, né? E aí eu acho que você perde um tempo precioso desse ser humano. É bem aquela situação do adolescente, né? Que ele é pequeno para certas coisas e grande para outras. Ele é grande para a infância. E ele é pequeno para a maturidade, para a idade adulta, né? Então, se você não se preocupa em falar com ele de igual para igual nessa fase, você vai perder o quê? Dos 7 aos 14, você não fala com seu filho? Você não conta história, você não explica? Ah, não, quando você ficar mais velho, meu filho, eu vou te explicar o que é mediunidade, eu vou te explicar o que é obsessão, né? Bom, aí você corre o risco de quando ele tiver 15 anos, ele virar para você e falar, isso tudo é bobagem, eu não acredito em nada disso, é tudo besteira. Ou então ele passa um período sofrendo com pesadelo, e depois vai ficar com raiva de você, fala, mas por que você não me explicou que era espírito lá me atrapalhando? Tão mais fácil. Tão mais fácil, né? Então, quer dizer, então eu acho que a gente tem que fazer a linguagem fluir. Se você tem dificuldade, e tem, porque os assuntos são difíceis, usa o livro como ferramenta. Isso. Né? Ele lê, aí vê, se tem alguma dúvida, vamos esclarecer as dúvidas. Lá no livro, lá no original. E você sabe que faz um contraponto até pela experiência que eu tenho agora, né, de já estar escrevendo há vários anos com esse público, que o próprio Evangelho no Lar, né, esse faz o meio de campo, faz a ligação entre uma semana e outra. Aí ele vai vendo aonde que coloca aquilo que ele aprendeu no Evangelho, ou mesmo na casa espírita, na evangelização. Ele vê no dia a dia. Onde é que aparece isso? Com quem que aparece? Porque o fato de eu não ver, não significa que o meu companheiro não viu. Exato. Né? Que o meu amiguinho também não percebe. Então, né? Eles podem se ajudar mutuamente, né? Exatamente. Esse livro é da editora La Chatre. Então, se alguém quiser entrar em contato para saber mais a respeito dele, você disse que também tem um blog, né? Entra no site da La Chatre lá. Inclusive no site tem um link para um blog da Nina, né? Que é muito legal porque assim, os eventos, as coisas que a gente participa, os lugares em que eu vou, e que eu dou palestra, que eu converso com a moçada, a gente faz atividades no centro, é muito legal. As crianças participam, a gente documenta e coloca no blog, né? Então tá tudo lá, bonitinho, atualizado. É só querer participar, é só querer ter notícia e querer se informar, até para mudar talvez alguma situação de dificuldade que o jovem esteja passando. Exatamente, né? É ferramenta. Ferramenta, muito bom. Bom, Ada, a gente agradece muito a sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, né? E como a gente disse no começo que é um dos livros de uma série, a gente espera um novo retorno. Pode deixar. Virei, sempre. Obrigada. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva pra gente, repensar@redemundomaior.com.br. Hoje nós falamos do livro Nina e o Mistério do Casarão, de autoria de Ada May. Nós temos um encontro marcado na próxima semana e eu aguardo você. Até lá!